E aí galera, eu já falei bastante para vocês do porquê vocês deveriam começar a investir, já passei insights, falei sobre inflação, passei alguns princípios de alguns livros que eu já li, e agora finalmente vamos falar de como você começar, de como estruturar sua carteira. Vou estar passando uma visão geral dos investimentos que eu considero como os principais que você deveria saber nesse começo, e vou estar passando algumas ideias gerais do como você estruturar sua carteira, dicas que eu daria para o meu eu do passado. Então bora pro vídeo de uma vez. Falando de uma maneira geral, eu acho que você deveria começar colocando seu dinheiro na renda fixa, o dinheiro que você tem para investir, e depois, conforme você vai progredindo o seu nível de conhecimento, a sua confiança nos investimentos, conforme você vai entendendo a importância disso, você vai aumentando a sua exposição na renda variável. Até porque, conforme mais passa o tempo no mercado, mais você se conhece como investidor, você entende o seu nível de risco, quanto que você aceita de risco na sua carteira, que tipo de investimento que te agrada, se você gosta de receber juros frequentemente, se você gosta de receber dividendos frequentemente, ou se você gosta de uma carteira de mais valorização, se você aguenta o tranco dos investimentos mais variáveis. Então, eu indicaria começar na renda fixa e, ao longo do tempo, você vai colocando o pezinho, colocando parte da sua carteira em renda variável. Então, em primeiro lugar, falando da renda fixa, uma dica geral para renda fixa, eu acho que você não deveria gastar muita complexidade, muito poder de processamento, muita parte do seu tempo alocando em modos de encontrar a renda fixa que mais vai valorizar. Óbvio, você vai querer a renda fixa que mais está pagando bem, olhando a tributação dela, se são investimentos como LCI e LCA, que são isentos de imposto de renda, ou se são CDBs que têm a parte do imposto de renda, e aí você tem que calcular qual que vai te gerar uma rentabilidade maior. Mas, se você está no começo da sua carteira, eu acho que você não deveria colocar muita complexidade em tentar achar as minúcias de qual renda fixa está pagando melhor, porque eu acho que a renda fixa vai ser uma parte passageira da sua carteira e é uma parte que você quer a segurança. Então, se você está procurando um melhor retorno, eu acho que você deveria começar a gastar um pouco de poder de processamento seu para estudar a renda variável. Não acho que você deveria gastar muito tempo, até porque a renda fixa que você vai achar que vai estar pagando mais, que você vai gastar um tempão, vai ser 0,5% a mais, 1% a mais, não vai ser uma coisa que vai mudar o jogo para você. Busque a parte da rentabilidade na outra parte da sua carteira. Isso é uma coisa que a gente fala na estratégia Barbell, que é de você alocar a parte que você quer de segurança da sua carteira, que é a renda fixa, você coloca ativos mais seguros e deixa a rentabilidade para a parte da sua carteira que vai ser de renda variável, que aí sim vai vir a explosão, aquilo que realmente vai te mudar o seu nível de patamar de investidor. Em segundo lugar, a gente tem os fundos imobiliários. Os fundos imobiliários, eles são ativos muito interessantes porque eles são isentos de imposto de renda até o momento desse vídeo. E coisas que a gente olha em geral nos fundos imobiliários são, primeiro, a localização. Se são imóveis que estão, geralmente a gente olha para Rio de Janeiro, Minas Gerais, São Paulo, Paraná, Santa Catarina, até vai. Mas em outras localidades a gente tenta evitar, porque a localização dos imóveis é muito importante. Então a gente procura nesses estados que tem maior PIB per capita, onde o dinheiro circula mais rápido, onde a gente sabe que o empreendedorismo corre mais solto no Brasil. Então, primeiro a localização, em segundo eu olharia para o PVP, que é uma métrica que a gente olha para ver a quanto que está sendo negociado o valor patrimonial do imóvel. Ou seja, imagina que você tem um livro que custa R$20 e a gente vai colocar ele na bolsa. Na bolsa as pessoas podem pagar quanto elas acharem que esse livro vale. Mas se esse livro tem um valor intrínseco de R$20 e na bolsa de valores, por exemplo, ele estivesse sendo negociado a R$10, isso significa que a gente vai estar conseguindo comprar um livro de R$20 por R$10. Ou seja, 50% de desconto. E nos fundos imobiliários, por incrível que pareça, a gente acha descontos não de 50%, mas sim, a gente acha bons ativos com 20% do desconto sobre o valor patrimonial dele. Então essa é uma boa métrica para a gente olhar, e é o PVP. Sempre que ele estiver abaixo de 1, já é um bom indicativo. Quando estiver perto de 0,9, ótimo. 0,8, então, perfeito. Isso significa que se você comprar um ativo que tiver com 0,8 de PVP nos fundos imobiliários, você vai estar comprando um prédio que valia R$10 por R$8. E, em segundo lugar, e por último, eu olharia para o dividend yield, que é aquele pagamento de dividendo, quanto ele vai estar te rendendo anualmente pelo dinheiro que você investe. E essa é uma métrica que eu deixei por último, porque eu não acho que você deveria balizar os seus investimentos de fundo imobiliário só pela métrica do dividend yield, porque ela é uma métrica que pode te enganar, e eu deixaria ela em terceiro lugar, porque a localização do imóvel e o PVP eu vejo como métricas mais assertivas. Finalmente chegando nas ações, a parte da renda variável mais pura, por assim dizer. Falando aqui dessa parte de ações brasileiras, eu vou estar usando esse livro do Warren Buffett, Análise de Balanços, para falar de algumas ações mais interessantes, de um jeito de você olhar para as ações. Nesse livro ele fala muito da vantagem competitiva de longo prazo. O que ele quer dizer com isso? Por exemplo, a Rumo, vou dar exemplo de uma empresa brasileira, a Rumo, ela tem quase a maioria dos
trilhos ferroviários do Brasil. Então isso dá para ela uma vantagem que não tem como você abrir uma nova empresa de trem que vá competir de frente com a Rumo, porque não tem como você fazer novas estradas ferroviárias, não é tão viável isso. Então não é um projeto que você consegue construir tão facilmente. Então veja que para você entrar nesse mercado de ferrovias, tem uma barreira de entrada muito grande. Então a Rumo, por ela ter a maioria das concessões de trilhos, ela tem essa vantagem competitiva. Então ela consegue aumentar os preços dela sem ter maiores competições de preço com outros competidores. Então veja que se você aplicar isso para outros segmentos, como bancos, empresas de energia que têm ótimas represas, você consegue achar empresas que vão ter uma competitividade maior, porque elas vão conseguir reajustar o preço delas com mais frequência. Então, por exemplo, a Sanepar é uma empresa de saneamento do Paraná. Ela tem a concessão do estado inteiro do Paraná. As pessoas não têm como escolher uma outra concessão de água. Não tem como elas escolherem outro saneamento, a não ser a Sanepar. Porque a Sanepar tem essa vantagem competitiva em todo o estado do Paraná. Então, se ela quiser aumentar o preço dela, ela pode, né? A não ser que tenha algum decreto do estado. Mas você percebe que esse monopólio gera para ela um poder muito forte. Então, para as empresas, eu olharia para essas empresas que têm essa vantagem competitiva de longo prazo e, obviamente, eu escolheria empresas que têm um histórico constante de lucros. Uma coisa que eu olho muito nas empresas do Brasil, quando eu vou analisar elas, é o histórico de lucros, se ele está crescente. Porque o Brasil é um país de juros muito altos, ou seja, de inflação também muito alta. Então, você não pode se dar o luxo de comprar uma empresa que está com lucros mais ou menos, que tá um ano sobe, o outro ano desce, porque você deixar de ganhar dinheiro no Brasil é muito doloroso em um país de inflação alta. Se você começa a colocar a inflação, e ainda mais depois o poder do dólar na compra, você percebe que se você deixar um ano de ganhar dinheiro, você já vai estar perdendo muito dinheiro internacionalmente, e aqui dentro do Brasil, pela inflação, você já vai estar perdendo 5, 6% só de não ter ganhado nada. Então você já perde esse poder de compra, e ainda se você olhar internacionalmente, você perde mais ainda pelo poder do dólar. Então, para as empresas brasileiras, eu olharia principalmente para essas ações que têm essa vantagem competitiva de longo prazo e também, principalmente, para os lucros se eles estão crescentes ou se eles estão numa tendência de alta, porque isso é o que vai gerar um retorno para o acionista, um lucro crescente e mais pessoas acreditando no projeto, a empresa gerando riqueza para a sociedade. Nos Estados Unidos, investindo em ações dos Estados Unidos, o jogo é um pouco diferente. Eu vou estar usando aqui de referência esse livro O Investidor de Bom Senso, do John Bogle, e ele fala que o investidor de bom senso nos Estados Unidos, ele não deveria ficar tentando achar agulha no palheiro. O que significa isso? Você não deveria ficar tentando escolher a dedo a ação nos Estados Unidos que vai ser aquela porrada da vez. Isso porque nos Estados Unidos existem mais de 1.500 empresas listadas em bolsa, se eu não me engano são quase 2.000 na verdade. E o John Bogle ele fala que seria impossível e impraticável, e todas as pessoas que tentam fazer isso, até os gerentes, aqueles que se formam em Harvard, diversas faculdades incríveis, não conseguem bater o mercado. E o que a gente chama de mercado? O mercado é o S&P. O S&P é uma métrica, é como se você pegasse o palheiro inteiro dos Estados Unidos. Você pegasse todas aquelas ações e colocasse num índice. E esse índice, poucas pessoas conseguem bater ele nos Estados Unidos. O próprio Warren Buffett sofre hoje em dia para ganhar desse índice. Antes ele ganhava porque a competição no mercado era muito baixa. Hoje em dia ele sofre para ganhar desse índice. Então nos Estados Unidos eu não tento fazer stock picking e não recomendaria que ninguém fizesse. O próprio Warren Buffett não recomenda que ninguém faça stock picking nos Estados Unidos porque ele acha que é um jogo de perdedores. Então ele acha que o John Bogle concorda, e o Warren Buffett também, assina embaixo, de que nos Estados Unidos você deveria investir por ETF. O ETF é simplesmente esse conjunto de ações que eu te falei, de que você pegaria todas aquelas empresas e se tornaria sócio. Essa estratégia, o John Bogle, ele explica muito bem no livro, ele mostra todas as linhas de tempo, em todos os cenários que você poderia imaginar, de que essa seria uma estratégia muito mais vencedora do que você tentar escolher dedo a dedo uma ação nos Estados Unidos. Por último, mas não menos importante, eu colocaria o Bitcoin. O Bitcoin, eu acho que todo mundo deveria ter um pouquinho na carteira, se não uns 2%, 5%, dependendo da sua aceitação de risco. Mas o Bitcoin, ele é um ativo anti-inflacionário que a gente diz. Tanto o dólar quanto o real, eles têm uma meta de inflação, ou seja, uma meta de fazer você perder o seu poder de compra com o passar dos anos. Então, a métrica aqui no Brasil, a meta de inflação seria 5%, nos Estados Unidos estaria perto de 2%. Mas, de qualquer jeito, você percebe que esse 2% todo ano, vai comendo o seu poder de compra, e com isso você fica muito defasado. Você acumula tanto dinheiro, investe tanto dinheiro, e no final você perde ele. Porque os bancos centrais, eles têm essa métrica de fazer com que o dinheiro perca valor ao passar do tempo, né? Perca um pouquinho de valor com o passar do tempo. E com o Bitcoin não. O Bitcoin só vão existir 21 milhões de Bitcoins ao longo do tempo.
Então você percebe que é um ativo muito escasso, ninguém consegue mudar o tanto de Bitcoin que existe. O Satoshi Nakamoto, que é o criador do Bitcoin, ele não tem poder sobre isso. Inclusive, ninguém tem o poder sobre isso. É uma rede descentralizada que ninguém tem acesso a ela. Ninguém tem poder sobre ela se não for a decisão da maioria. Então ele é um ativo anti-inflacionário que a gente diz, e a valorização dele, com o passar dos anos e na última década, comprova que ele é um ativo muito interessante para você ter na carteira. Então galera, esse foi o vídeo, e lembrando, comece com a renda fixa e aos poucos vá se infiltrando e colocando o seu pezinho na renda variável. Muito obrigado por assistir, deixem aqui nos comentários críticas construtivas e feedbacks, deixa o like, se inscreve no canal e compartilha essas dicas rápidas aqui que eu trouxe no vídeo, e muito obrigado por assistir.